Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício sobre calorimetria, uma questão de gráfico que sempre aparece para a gente resolver, não é? Quando envolve calorimetria. Eu espero que você interprete aí os dados contidos nesse gráfico e também nas informações que estão aí presentes nesse enunciado, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, nos inscreva, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude também dando um like aqui nesse vídeo. Então, vamos começar falando que o gráfico a seguir representa o calor absorvido por uma unidade de massa Q sobre M. Isso é bastante importante, porque muitas das vezes a gente está acostumado a resolver somente a razão de Q, né? Somente eu encontro o valor de calor apenas. E aí ele muda um pouquinho essa lógica, ele usa a relação de Q sobre M, que na verdade é a quantidade de calor dividido pela massa, né? Então é um pouquinho diferente, mas é mais do mesmo que a gente está acostumado a fazer. Em função das variações de temperatura ΔT para substâncias ar, água e álcool. Então são três substâncias que ele quer descobrir aí quais que é cada uma delas, que recebem calor em processo em que a pressão é mantida constante. Então ele está dando a condição ideal aqui, que a pressão não está se alterando, então vou colocar aqui pressão é constante, e a gente, a partir disso, vai tentar encontrar qual é cada uma desses gráficos. Perceba, é x, y e z, e a gente vai ter que descobrir qual que é cada uma dessas substâncias. Ele fala que considere os valores do calor específico do ar 1 kJ por quilograma, graus Celsius, o do álcool 2,5 e o da água 4,2. Com base nesses dados, é correto afirmar que as linhas do gráfico identificadas pelas letras X, Y e Z representam respectivamente. Bom, vamos encontrar aqui, né? Primeiro, quando a gente usa o que macete, né? A gente está percebendo que está acontecendo uma variação de temperatura, então a gente pode escrever aqui a equação, vamos pegar aqui, vamos escrever com a nossa canetinha, né? A gente pode escrever a equação básica, que é o que macete. Porém, ele não me deu o valor de calor e de massa, ele me deu aqui no gráfico o valor de Q sobre M. Então a gente deve fazer isso, né? A gente pode falar que Q sobre M aqui é dado como C vezes Δθ. O que eu fiz aqui nessa transformação, né? Eu passei o M dividindo. Então, passei apenas o M, passei para o outro lado, e ele ficou nessa relação. Bom, com isso daqui, a gente vai poder escrever qual é o valor de cada um dos calores específicos. Veja, Q sobre M aqui, vamos fazer para a primeira substância. Então, a gente vai chamar da substância X. Na substância X, aqui que a gente tem, o Q sobre M, ele tem um valor de 10 kJ por quilograma. Então, esse valor aqui, Q sobre M, ele vai ser da 10, que é o valor de Q sobre M. O C eu vou descobrir. E a variação de temperatura nesse intervalo, ele saiu de 0 e foi para 10. Ou seja, eu já descobri que essa substância X, ela tem um calor específico de 10 dividido por 10, né? Passo aqui, o 10 está multiplicando o C, ele passa dividindo. Então, o valor de C, o Cx, né? O Cx é de 1. Perceba aqui as unidades que a gente vai usar. Kilojoule, quilograma por grau Celsius. Então, é 1 kJ por quilograma grau Celsius. Tá bom? Então, esse é o valor do Cx. Então, eu já sei que o primeiro aqui é o do ar. Então, a gente já conseguiu aqui descobrir que a substância 1 é o ar. Vamos fazer a substância Y. Okay? Vamos fazer aqui a mesma lógica. Ó. Substância aqui Y. Vou marcar o acento aqui na substância Y. A gente tem aqui nesse caso, vou fazer um pouquinho mais para cá, que aqui nesse valor a gente tem aproximadamente no meio aqui, né? Então, o Q sobre M nesse valor é de 25. Então, a gente coloca aqui 25 é igual a C vezes a mesma variação de temperatura. Veja, a variação de temperatura aqui dele foi de 10. Excelente. Então, o meu valor de C vai ser 25 sobre 10. E eu vou descobrir que o meu, vamos chamar aqui de Cx, né? E esse aqui de Cy. O meu valor de Cy vai ser dado como 2,5 kJ
kJ por quilograma grau Celsius. Muito bem. Então, eu já descobri que o meu Y, que é o segundo aqui, é o álcool. Vamos marcar aqui o álcool. Maravilha. Agora, quando a gente acha o último, que é a substância que ele chama aqui de Z, né? Substância Z, provavelmente será água. Mas vamos fazer só por a gente está te resolvendo, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Veja, o Q sobre M, que é essa relação, ó, ele falou que a gente pode colocar aqui para já usar o valor certo, né? Como 42. 42 é igual a C Z vezes a variação de temperatura dele, que ele falou que quando ele sofre uma quantidade de Q sobre M de 42, a variação é 10. Portanto, esse CZ ele vai ser 42 sobre 10, e aí a gente descobre que o CZ vale 4,2 kJ por quilograma grau Celsius. Pronto. E aí a gente encontra para vocês, cada uma das três calores específicos em estudo, né? Que ele apresenta aí para a gente. Então tem o CZ, o CY e também tem o CX. Só que o CX ele vai ser o ar porque ele falou que ó, o calor específico do ar é 1 kJ por quilograma grau Celsius. O calor específico do álcool, 2,5. A gente achou que o CY vale 2,5. E o calor específico do Z só pode ser o calor específico da água. Então, maravilha. Então, a gente já encontrou cada um da ordem aqui que ele está representado, né? Lembrando sempre que esse calor específico foi encontrado como Q sobre M vezes variação de temperatura. Eu peguei essas equações e joguei em cada uma dessas três aqui, né? O Q sobre M, aqui, por exemplo, Q sobre M foi como 10 e a variação de temperatura foi como 10. No álcool, no Y, foi de 25 Q sobre M, eu tirei essa informação do gráfico, e a variação de temperatura, quando 25, a gente acha 10. E o último, a água, quando 42, a variação de temperatura é 10, a gente fez isso, ó, colocou Q sobre M aqui nesses valores e chegou em cada uma delas. Portanto, vamos a escolher a alternativa correta, né? Então, se quem que é o X? O X é o ar, então a gente já joga fora essas três últimas. O Y é o álcool, então a gente joga fora essa. E aí a gente representa aqui bonitinho para você como alternativa A, como o X valendo ar, o Y valendo o álcool e o Z valendo a água, tá bom? Então assim a gente resolve esse exercício aí sobre análise gráfica de uma relação de Q sobre M que você encontra aqui como solução lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.